quiser. E eu fico feliz dele estar aqui conosco hoje. Eu agradeço mais uma vez ele ter aceito o convite. Em nome de toda a igreja, né? Eu agradeço desde já a sua participação e passo para você agora a fala, tá bom? Obrigado. Agora você pode conduzir. Muito obrigado. Agradeço aí a recepção. Deixa eu só fazer uma observação. No mural aqui eu estou vendo, tem pelo menos 2 irmãos lá da nossa igreja participando também com a gente nessa reunião de oração. Tá o Paulo aí e a Lucinda. Não sei se eles estão ativando o microfone, estão ativos, né? Provavelmente vão ficar quietinhos, mas tá aí com a gente. Eu acho muito legal esse intercâmbio, né? A tecnologia nos possibilitar conhecer os irmãos aí da igreja de Belém e vice-versa, né? Negócio ímpar, coisa boa. Meus irmãos, vamos falar, né, sobre o tema nessa noite, que é vencendo a ansiedade em tempos de crise. E eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 7. Amém? Creio que os irmãos já encontraram. Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos mais uma vez elevar o nosso coração ao Senhor em oração e pedir que Ele fale conosco por meio da sua palavra. Senhor, nessa reunião tão graciosa, nessa oportunidade ímpar de estar aqui com os meus irmãos lá de Belém do Pará, reunidos, ó Deus, num só corpo, num só coração, numa só fé, num só Senhor. Estamos gratos a Ti. Que o Senhor possa nos conduzir por meio da Tua palavra, nos instruindo, trazendo ao nosso coração encorajamento, trazendo, ó Deus, ao nosso coração esperança, consolo, tudo aquilo que vem da parte do Senhor para nós, ó Pai. Possamos nessa noite aprender mais de Ti, aprendendo mais de Ti, possamos Te amar mais e amar também aqueles que estão ao nosso redor, amar o nosso próximo. Que o Senhor nos ajude, nos auxilie por meio do Teu Santo Espírito, que inspirou as Sagradas Escrituras e que guia a nossa mente pela Tua vontade. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, deixa eu tentar compartilhar a minha tela, ver se eu vou conseguir. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Aparecendo. Tá aparecendo, né? Deixa eu só tentar mudar algo aqui, só um pouquinho. Tem uma barrinha me atrapalhando aqui a apresentar para vocês. Pronto, estão vendo minha tela, né? Só para a gente conversar e poder também mostrar algumas coisas aqui para vocês no próprio texto bíblico. Mas eu queria começar com uma citação de um puritano, vocês devem conhecê-lo bem, Matthew Henry, e ele diz o seguinte, né, a respeito da ansiedade. Dificilmente há um pecado contra o qual o nosso Senhor advirta mais ampla e intensamente os seus discípulos, ou contra o qual ele os arme com maior variedade de argumentos, do que o pecado de cuidados que perturbam, distraem e trazem a desconfiança em relação às coisas da vida. Esta ansiedade é um mau sinal que indica que o tesouro e o coração de uma pessoa estão na terra
Portanto, o Senhor insiste fortemente nisso. É um comentário dele, né, ele que comentou toda a Escritura. Seu comentário foi vastamente utilizado na história da igreja, inclusive por importantes homens como George Whitefield. E ele comenta isso lá em Mateus capítulo 6, naquele clássico texto, né, em que o Senhor Jesus também nos fala a respeito da ansiedade e que nós também iremos tratar hoje. É interessante quando nós olhamos, né, eu vou alternando aqui o compartilhamento de tela, depois eu coloco novamente. É interessante quando nós temos, né, as pesquisas no Google e nós temos aí métricas de pesquisa para vermos as tendências, né, o que é pesquisado dia após dia. E é muito interessante ver que a partir desse momento de pandemia, as pesquisas a respeito de ansiedade, depressão, cresceram muito, né? Então nós temos aí numa métrica de 0 a 100, o Google tem esse parâmetro, e em janeiro, por exemplo, nós estávamos ali em 55, 33, e quando começou esse período de pandemia, algumas semanas especialmente, nós temos aí 100%, né, alcançando ali o topo de 100%, pois são muitas buscas, muitas pessoas tentando compreender a ansiedade, o que está acontecendo com elas. E provavelmente nós, se não estamos num quadro já ansiolítico, um quadro de ansiedade, temos pessoas ao nosso redor que estão ansiosas por conta dessa situação desconhecida para todos nós, né? Uma situação que nós nunca vivemos, né? É praticamente inimaginável. Nós fazemos uma reunião online da igreja, por exemplo, caminhos incertos diante de nós, nuvens escuras, e nesse momento, então, ressurgem muitos sentimentos e de diversas formas nas pessoas. Algumas pessoas comem excessivamente, né? Acabam exagerando. Outras sentem coceiras no corpo, isso reflete, né, no nosso corpo. Algumas têm o costume de roer as suas unhas, por estar ali sempre aflita, ansiosa, nervosa. Outros puxam os cabelos, outros batem as pernas ou os pés, está sempre se balançando, está sempre procurando alguma coisa, está inquieto. E é exatamente isso que a ansiedade é, uma inquietação, uma preocupação com os cuidados dessa vida. E assim a ansiedade ela se mostra de diversas formas, por meio de uma noite mal dormida ou de muitas noites mal dormidas, né? Não consegue encontrar o sono, rola de um lado para o outro da cama, o sono não vem, são turbilhões e turbilhões de pensamentos na mente, preocupações, talvez por uma questão financeira, uma questão como os irmãos estão passando aí de forma até considerável, casos de Covid nos familiares, dos irmãos da igreja, isso nos traz preocupações. E é exatamente sobre isso que a palavra de Deus nos fala. Como nós podemos, então, vencer essas preocupações da nossa vida, né? Então, mais uma vez aqui compartilhando com vocês, né, a minha tela, como nós podemos verificar isso na Escritura. Veja o texto aí da palavra de Deus, de Filipenses capítulo 4, não andeis ansiosos por coisa alguma. É interessante como nós temos esse imperativo na Escritura. O apóstolo Paulo não está tirando isso da própria cabeça, né? Claro, inspirado pelo Espírito Santo, e as palavras dele são muito semelhantes às palavras de Cristo Jesus, lá em Mateus capítulo 6, que disse exatamente a mesma coisa para os seus discípulos lá no Sermão do Monte. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele diz, pelo contrário, o que fazer então ao invés de andar preocupado, descabelado, com coceiras, com preocupações, com muitas vezes, né, efeitos que são até mesmo conhecidos clinicamente, palpitações, falta de ar. Talvez você está passando por algumas dessas coisas. O que nós podemos fazer, então? Diz a palavra de Deus, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Eu achei muito interessante, eu creio que foi o pastor Mário, né, que orou. Deus, muitas vezes nós não acreditamos no poder da oração. É verdade, é verdade.
muitas vezes nós não acreditamos que Deus de fato ouve as nossas orações e que Deus de fato vem em nosso favor para nos socorrer. E muitas vezes em nossas vidas, parece que Deus está em silêncio. Parece que Ele não responde. Parece que Ele demora-se a se fazer presente em nossas vidas. Há momentos que nós passamos, momentos de crise, momentos de depressão, em que nós oramos e oramos e oramos e parece que não acontece absolutamente nada. Ou nós absolutamente ignoramos que, de fato, nós temos um Deus nos céus que é soberano sobre todas as coisas, que nenhuma molécula, nenhuma partícula, nenhum átomo deste universo foge ao seu controle, muito menos um vírus. Nós nos esquecemos que esse Deus que nós servimos é um Deus soberano e que Ele está ouvindo as nossas orações e deixamos, então, de orar ao Senhor. Mas veja o que a palavra de Deus nos diz. Sejam os vossos pedidos totalmente, plenamente conhecidos diante de Deus. Nós devemos levar a Ele aquilo que está em nosso coração. Devemos levar a Ele as nossas preocupações. Devemos levar a Ele o dinheiro que não está na conta, mas o boleto está lá, né? Batendo as portas. Temos que levar a Ele a solução médica que nós não temos. Temos que levar a Deus em oração todas as nossas inquietações, as nossas preocupações. E o apóstolo Paulo diz, né, claramente como isso deve ser feito, por meio de oração e súplica. Eu acho interessante, né, como Paulo gosta de ser redundante propositalmente em suas cartas, né? Então ele utiliza duas palavras diferentes, com o mesmo sentido, uma num sentido um tanto mais forte para a oração, que é a palavra súplica, alguém que clama em voz alta, alguém que roga, né, como se estivesse com todo o ser, com todo o coração, muitas vezes em lágrimas diante de Deus, clamando, suplicando, gemendo, para que Deus ouça o seu pedido. Meus irmãos, em tempos tão ansiosos como os nossos, em dias tão difíceis, nós temos enfrentado e sem poder estar, né, com o povo de Deus presencialmente, com aquele contato que nós tanto gostamos, né? Nós precisamos buscar o Senhor em oração, né? Nós precisamos clamar, nós precisamos interceder uns pelos outros. Isso é muito importante. Agora perceba que o texto nos diz que essa oração e súplica tem que ser com ações de graças. Então, como é que eu posso, estando numa situação difícil, numa crise, ainda assim ser grato ao Senhor? E aqui está um dos grandes segredos, meus irmãos, pois a ingratidão rouba a nossa confiança no Senhor. A ingratidão, ela faz com que nos afastemos, nos desviemos de Deus. Então, é por isso que a palavra de Deus sempre nos diz para fazermos com ações de graças. Ou seja, precisamos aprender a olhar mais para aquilo que temos do que aquilo que não temos. Nós podemos olhar para as estatísticas, né, que nós temos aí, a do coronavírus, e é interessante que você nunca vai ver, vai abrir aí um portal de notícias, né, e vai ver assim estampado. Hoje, 10 mil pessoas foram curadas do coronavírus, né? Ou talvez a notícia estampada bem grande lá. Olha, mais de 150 mil brasileiros estão recuperados dessa doença. Não é verdade? E aí, são notícias reais. Agora, eles têm o maior prazer de estampar 800 e tantas mortes. Hoje, né, atualmente, deixa eu ver aqui, 1.019 mortes, só hoje. Tal, e aquela pressão, aquela coisa toda. E aí nós começamos a olhar mais para os problemas, mais para as tempestades do que para Cristo Jesus. Então nós temos que aprender a exercer a gratidão em nosso coração. Diz a palavra de Deus que nós devemos orar e suplicar, mas com ações de graças em nosso coração. Então, olha que interessante, né, o que o texto nos traz. A oração é o antídoto para a inquietação. O texto coloca um contraste. Ao invés de estarmos ansiosos, vamos orar. Vamos orar. E mais uma vez,
não duvidemos do poder de Deus, daquilo que Ele faz por meio das nossas orações. Afinal, Ele mesmo determinou esse meio para realizar coisas maravilhosas, para nos dar bênçãos da parte dele. E qual é o resultado, então, que nós temos quando nós entregamos em oração os nossos pedidos ao Senhor? É que a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração. Olha que coisa maravilhosa. Algo muito importante, meus irmãos, a respeito da ansiedade. A ansiedade nos deixa expostos a doenças. Talvez alguma pessoa ansiosa, ela se torna muito sensível àquilo que as pessoas dizem, né? Muitas vezes uma pequena frase, uma pequena palavra, ela pode tomar aquilo de um sentido totalmente outro, e aquilo magoa, machuca, fere. Aquilo muitas vezes é remoído por dias e dias e dias. Mas quando a paz de Deus, que excede todo entendimento, invade o nosso coração, ela guarda o nosso coração. E olha que interessante, não só o nosso coração, a sede do ser humano, mas também os nossos pensamentos. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando nós estamos ancorados em Cristo Jesus, que é a rocha firme, a rocha sólida, sobre o qual nós podemos aí basear, fundamentar as nossas vidas, nós então estamos guardados. A paz de Deus excede todo entendimento, porque a paz de Deus é exatamente a maravilhosa presença de Cristo Jesus nas nossas vidas. Olha só um outro dado interessante, né? A palavra Jesus também alcança aí inúmeras buscas nessa pandemia. Um pastor, né, que inclusive faleceu recentemente, ele publicou, né, no começo do mês ali de fevereiro, quando os Estados Unidos já estava ali se preparando para essa grande onda que veio, ele publicou uma das prateleiras de um supermercado, de um hipermercado, onde as Bíblias estavam vazias, né? O setor de Bíblias estava vazio. As pessoas estavam procurando Bíblias para ler, né? Por que isso? Porque o ser humano, ele sabe que num tempo de crise ele precisa se ancorar em algo que é maior do que ele. O problema é que muitas pessoas têm ancorado as suas vidas em lugares errados. Elas não têm se apoiado na sólida árvore frondosa que é Cristo Jesus. Elas têm se apegado a galhos pequenos, a folhas mortas, outras religiões que não podem oferecer nenhuma esperança real e esquecem daquele que entregou a sua vida por nós lá na cruz do Calvário, que é Jesus Cristo. E, irmãos, Jesus Cristo é aquele que guarda o nosso coração e os nossos pensamentos. É aquele que invade o nosso coração com a paz que excede todo entendimento. Eu já falei um pouco para você que essa palavra que nós temos aqui em Filipenses 4, não andeis ansiosos, é uma palavra grega, merinal, que aparece em outras circunstâncias da Escritura. Ela tem por sentido estar preocupado, inquietar-se. E é uma preocupação que não confia em Deus, uma preocupação excessiva, que não descansa em Deus como o Senhor soberano que nos concede aquilo que precisamos. Uma preocupação que tira a nossa alegria em Cristo. E nós lemos hoje, né, o Salmo 16, e no último verso do Salmo 16 diz: na tua presença há plenitude de alegria, a tua destra delícias perpetuamente. Assim nós somos na presença de Deus, né? Temos a plenitude de alegria. E a ansiedade, ela tira essa alegria que nós temos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, não ignoremos. Jesus Cristo considera a ansiedade como um pecado, porque, de fato, quando nós estamos ansiosos, nós deixamos de confiar no Senhor. Nós dizemos assim para Deus: Deus, me dá aqui essa situação que eu quero resolver. E preste atenção, a ansiedade geralmente está relacionada a fatos, a situações da nossa vida que nós não podemos controlar.
Tem gente que está preocupada como é que vai pagar as contas do mês de junho. Mas o amanhã pertence ao Senhor, né? Já levou isso em oração para ele saber como é que vai ser. Tem gente que está preocupada, e eu entendo a preocupação, irmãos, né? Não estou dizendo que nós não vivemos uma vida tocando reggae, né? Num ukulele, deitado numa rede, não é isso, né? Nós nos preocupamos. Entretanto, temos que ter cuidado com aquela preocupação que tira a nossa alegria em Deus, que deixa de confiar no Senhor. Então, o Senhor está no controle das situações. Nós temos que ter essa certeza em nosso coração. Essa palavra, menal, que é utilizada para ansiedade aqui no Filipenses 4, é utilizada também lá em Lucas capítulo 10, versículo 41, onde o Senhor diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Marta, você está de um lado para o outro, você não para. Coloca seu nome aí agora nesse texto, né? Olha, você está corrido. A nossa vida é absolutamente corrida, não é? E é interessante, quando nós olhamos isso um pouco da perspectiva de Deus, nós entendemos que Ele está no controle de tudo isso e que, de alguma forma, isso para uma sociedade que é extremamente corrida. Quem aqui parou para pensar que São Paulo, a megalópole São Paulo, um dia ia ter poucos carros nas avenidas, como alguns dias atrás eles ficaram? Ia ter ali um fechamento de comércios, de escolas, universidades, tantas coisas, planos que nós fizemos, viagens, passagens compradas, compromissos marcados, reuniões. Quantas coisas mudaram, foram pausadas por causa desse vírus. E é por isso que Jesus diz que basta cada dia o seu próprio mal, porque o amanhã pertence ao Senhor. E nós muitas vezes estamos como Marta, correndo de um lado para o outro. E como diz Jesus, somente uma coisa nos é necessária, que é estarmos, como Maria estava lá em Lucas capítulo 10, estarmos aos pés de Jesus, buscando a Ele. Porque quer estejamos num tempo de crise, quer num tempo de alegria e de abundância, o Senhor Jesus não muda, Ele é o mesmo. E nós podemos confiar plenamente nele. Eu quero dar aqui, finalmente, alguns conselhos para te ajudar a lidar com a ansiedade. Veja, eu não estou colocando aqui a situação da ansiedade como algo fácil de se vencer, ok? Eu sei que isso traz efeitos muitas vezes no corpo e na mente que são absolutamente complexos. Eles são terríveis. Quando entram em estados profundos de ansiedade e depressão, têm grandes dificuldades de sair disso. É uma grande luta. Mas o que eu estou dizendo aqui para você é que mesmo que ninguém ao seu redor te entenda, Deus nos entende, Deus nos conhece muito bem. E Ele está usando essas situações da vida para nos moldar, né, para trabalhar em nós. Então, alguns conselhos que nós temos da palavra de Deus, que eu queria te dar nesse momento, bem, primeiramente, é que você deve parar de ouvir excessivamente as notícias da pandemia. Veja bem, nós recebemos aí uma enxurrada de informações por meio de WhatsApp, Facebook. Você abre as notícias e no Brasil nós não temos apenas uma crise sanitária, né? Temos uma crise política, econômica. E eu vou te falar, se você for ouvir todas as notícias que chegam a você, você vai enlouquecer. Porque é enlouquecedor. É de deixar todo mundo doido, né? Então, se você quiser se atualizar a cada 15 minutos a respeito do coronavírus, você consegue, né? E tem pessoas que estão assim. Tem pessoas que assistem todos os vídeos que chegam para elas no WhatsApp e compartilham esses vídeos e estão toda hora envolvidas nisso e querem saber quais são as últimas decisões do governo e querem saber o que o governador falou e querem saber os movimentos no Ministério da Cultura, no Ministério da Saúde, no Ministério da Economia. É toda uma movimentação a toda hora. E eu te pergunto, no que isso vai te ajudar? O que vai te ajudar se você souber que morreu 1.000 e tantas pessoas por coronavírus, ou se morreu 800, ou se morreu 700. E tem pessoas que ficam se alimentando disso, dessas informações, que são extremamente maléficas.
Então perceba, eu não estou falando para você não se informar, de forma alguma. Você deve se informar. O problema é quando nós só ouvimos essas notícias e nos alimentamos delas. E isso, na verdade, é um sinal altíssimo de ansiedade, porque você quer ter controle de uma situação que você não tem. Irmãos, é só nós percebermos aí como nós temos tantas reviravoltas, né? Por exemplo, no governo do Brasil, no executivo, no legislativo, e nós não conseguimos acompanhar esse ritmo de informações. E, sinceramente, irmãos, nós podemos ajudar muito pouco naquilo que está acontecendo. A maior ajuda que nós podemos oferecer para a nossa nação e para aqueles que estão ao nosso redor nesse momento é a oração e a pregação da palavra de Deus, que traz a real esperança. Então, avalie um pouco aí como é que você está em relação às informações que você recebe. Né? Você fica o dia todo no celular, olhando ali o que está chegando. Rapaz, mandaram um vídeo novo aí. Né? Médicos chineses testaram tal coisa, laboratório chinês fez tal coisa. Lá em Israel saiu ali uma vacina. Olha, estão confabulando que tudo isso é uma armação assim, assim, assado. E as pessoas ficam se alimentando disso. Cuidado. Fica muito cuidado. Isso vai te levar para um estado muito triste. Ontem mesmo, meus irmãos, eu fiquei sabendo, né, que um irmão aqui de uma igreja, uma outra igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na nossa cidade, ele foi internado no hospital psiquiátrico, dado a gravidade do estado que ele se encontra hoje. E um dos gatilhos que o levou a estar nessa situação foi exatamente a excessiva preocupação com o coronavírus. Então, atente-se para isso. Talvez você está precisando se desligar um pouco das redes sociais, tá? Eu vou te informar, olha só, informação inédita para você. Você não vai morrer se você não acessar o seu WhatsApp, tá? Fica tranquilo. Você não vai morrer se você, por um tempo, desativar o seu Facebook. Ou, quem sabe, outras redes sociais, Twitter, que você tem utilizado. Cuidado, porque isso é extremamente maléfico. Um segundo conselho que eu queria dar a você é: alimente-se mais da palavra de Deus e menos dos meios de comunicação. Decorre do primeiro, mas a ênfase aqui é que nós, como servos do Senhor, devemos buscar o consolo das nossas almas na palavra de Deus. E se você puder, abra comigo aí no Salmo 119, 71, né, para que você possa, quem sabe, ler, marcar aí na sua Bíblia, anotar isso em algum lugar, para que você leia isso posteriormente. Mas o Salmo 119, verso 71, diz o seguinte: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse teus decretos. Ou, como diz aqui na Almeida século 21, foi bom eu ter sido castigado, para que aprendesse teus decretos. Meus irmãos, as crises, sofrimentos são uma grande escola de Deus. São nesses momentos que o Senhor nos traz para perto dele e nos ensina coisas maravilhosas. É como se Deus estivesse nos levando para um campo de atuação que não apenas o campo teórico. É muito fácil quando você está vendo um vídeo sobre tempestade. Mas é absolutamente terrível quando você se encontra no meio dela, quando as ondas revoltas parecem que vão virar o seu barco. Quando, nas palavras, né, dos evangelhos, parece que o barco vai a pique, ele vai se destruir, e você se vê no meio daquelas ondas gigantes, daquele mar tempestuoso, daqueles trovões assustadores, daqueles raios que cortam o céu. E quando Deus nos leva para essa tempestade, é que nós então podemos conhecê-lo mais, é que nós podemos aí experimentar mais daquilo que ele nos fala na sua palavra. Então, alimente-se mais da palavra de Deus e menos dos meios de comunicação. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Um terceiro conselho: medite e confie na soberania de Deus.
No clássico texto de Jesus Cristo, quando ele diz também para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, ele diz, olha, olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo, olhem as aves. Em outras palavras, né, na Bíblia, na linguagem de agora, né, nem na linguagem de hoje, né? Na linguagem de agora, olhem para as aves, elas têm geladeira, elas têm freezer, elas têm onde guardar o seu mantimento? Tem? Não, não tem, então. E elas passam necessidades? Não, não passam. Deus está cuidando das aves. E Jesus Cristo diz aos seus discípulos, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Jesus também diz, olhai para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E Deus vai deixar vocês passarem necessidades? Se Deus faz assim com uma planta do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Irmãos, nós precisamos meditar nessas verdades. Nós precisamos confiar nessas verdades. Deixa eu te fazer uma pergunta. Evidentemente, você não precisa responder em voz alta para todos. Qual foi a última vez que você se aquietou com a sua Bíblia e você parou por um longo tempo para meditar na soberania de Deus? Nós somos ávidos para saber todas as notícias que estão acontecendo na face da terra, mas nós somos lentos para olharmos para a palavra de Deus e descansar os nossos corações em Cristo Jesus. Percebe? Pergunte-se a si mesmo, qual foi a última vez que eu parei tudo, que eu me aquietei, para que eu pudesse ouvir a voz de Deus por meio da palavra dele? Então, medite na palavra de Deus. Você se lembra dos Salmos, inclusive o primeiro Salmo, né, que diz sobre meditar na lei do Senhor. E você sabe que um dos sentidos da meditação, da palavra meditação no hebraico, lembra o que os bovinos fazem, né? Como uma vaca ela faz com o alimento. Ela mastiga, 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 manda aquilo para um estômago, para a sua digestão, retorna aquilo para a boca posteriormente, mastiga, 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 manda para outro estômago, e assim ela faz esse processo que nós chamamos de ruminar, ela rumina. É exatamente isso que nós precisamos fazer com a palavra de Deus. Nós precisamos ruminar a palavra de Deus. Então pegue um texto, mastiga, 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 engole, retorna a ele de novo, leia de novo, pense de novo, pare de novo. Depois você talvez vai fazer alguma outra atividade, volta naquela passagem e rumina mais um pouquinho, mastiga mais um pouquinho, até que aquele texto se torne um texto gostoso para você. Como diz ainda um outro verso do Salmo 119, ó, quão doces são as tuas palavras, mais que o mel à minha boca. Ah, Senhor, as tuas palavras são tão belas, tão doces, tão gostosas, que elas são como um favo de mel. Elas são deliciosas. Desculpa a comparação aqui, porque o mel é algo natural, mas ela é tão gostosa quanto um chocolate, né? Eu gosto bastante de chocolate. Então, as tuas palavras são deliciosas. Mas como é que você vai descobrir isso? Se você meditar. Se você parar para pensar na soberania de Deus e de como Ele cuida até mesmo de uma ave, como Ele cuida de um lírio. Quantos milhões ou bilhões de lírios existem no mundo, hein? Bom, não sei. Entretanto, o Senhor cuida de cada um deles. E eles estão muito bem vestidos. E Ele também está cuidando de você. E sabe o que nós fazemos muitas vezes, irmãos? Nós perdemos a bênção de confiar no Senhor. Algo que eu vi esses dias e achei muito útil para a minha vida é o seguinte. Antigamente, os cristãos no passado, quando faltava o alimento na despensa, não tinha geladeira, não tinha freezer, estamos aí falando de séculos e séculos atrás, o que eles faziam? Não tem alimento na despensa. Ou numa situação como no livro de Joel, os gafanhotos destruíram tudo. O que a gente vai fazer? Vamos orar. E o cristão do século 21, acabou o alimento da despensa, o que eu vou fazer? Ou acabou o dinheiro, o que eu faço? Passo o cartão de crédito. Percebeu como nós, muitas vezes, em pequenos atos que se tornam cotidianos para nós deixamos de confiar no Senhor.
O que antes um cristão fazia, que era ajoelhar e orar, hoje nós fazemos o quê? A gente vai postergando isso e talvez fazendo até novas dívidas, né? Não, peraí, vamos fazer um empréstimo. Não, peraí, vamos passar esse cartão aqui, mês que vem eu resolvo. Mas peraí, você tomou essa decisão sem orar, sem buscar ao Senhor, sem confiar nele. Talvez ele tinha outra solução para a tua vida. Perceba como alguns artefatos da nossa vida podem tirar a nossa confiança no Senhor. Confie, medite na maravilhosa soberania de Deus. Em quarto e último lugar, coloque o seu coração nas coisas eternas. Meus irmãos, tem uma excelente notícia para nós. O cristão, ele aguarda a pátria celestial, ele aguarda adentrar as mansões celestiais. O cristão é aquele que sabe que mesmo que tudo dê errado aqui, está ainda assim, por incrível que pareça, tudo bem, porque ele está com Cristo Jesus, porque ele tem uma viva esperança que é Cristo. Meus irmãos, nós aguardamos um novo céu e nova terra, um lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, e talvez nesse tempo poderemos fazer uma adição apócrifa ao texto, mas assim, aos nossos corações, evidentemente, de que não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, e nem pandemia. Que bênção, né? Nós estamos aguardando a maravilhosa volta do nosso Redentor, e quando ele voltar, tudo isso vai passar. Esse Evangelho, o Evangelho nos informa, ele é de eternidade a eternidade, ele nos informa que antes da fundação do mundo, Deus tinha proposto no seu coração salvar o seu povo. E por isso, na plenitude do tempo, mandou Jesus Cristo a esse mundo, nascido sob a lei, nascido de mulher, para cumprir perfeitamente a lei em nosso lugar. Padeceu tantas coisas e finalmente morreu numa cruz pelo nosso pecado. E essa oferta, esse sacrifício tão cruel, essa morte tão brutal de Cristo Jesus, foi aceita pelo Pai como sacrifício agradável, como pagamento das nossas vidas, da condenação do pecado. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e a palavra de Deus diz que ele foi ascendido aos céus, mas com uma promessa de que ele vai voltar. E nós que confiamos em Cristo Jesus como nosso Salvador, nós temos essa viva esperança de que ele vai voltar. Porque de todas as profecias bíblicas até hoje, a estatística de não cumprimento é de 0%. Todas as profecias se cumpriram. E as que ainda restam vão se cumprir. E Jesus Cristo vai retornar para buscar o seu povo, onde ele nos promete que nos levará a esse lugar onde não haverá mais pranto, nem dor, nem lamento, e nem mesmo crises ou pandemias, porque o nosso Deus habitará no nosso meio, ele habitará com o seu povo, diz Apocalipse 21, e estará conosco para todo sempre. Então, meu querido, minha querida, coloque o seu coração nas coisas eternas. Entenda que Deus tem reservado para nós um descanso. E Jesus Cristo virá para trazer esse descanso para as nossas almas. Nós sabemos, como diz as antigas confissões, confissão de Heidelberg, por exemplo, a primeira pergunta, o nosso consolo quer na vida, quer na morte, quer passando aflições, quer nas abundâncias, é que nossa vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria te convidar a depositar a sua confiança, a sua vida totalmente em Cristo Jesus. Talvez você que está aqui nessa reunião foi convidado por alguém para estar conosco. Confie em Cristo como seu Salvador. Você cristão que tem passado, tem lutado com as ansiedades, com a depressão. Meus irmãos, isso é tão terrível. Isso é tão difícil. Quem está passando sabe. Nós não podemos encarar isso de forma leviana, de forma qualquer, não. Mas é por isso mesmo que você ouça esses conselhos e
E ore ao Senhor, porque Ele tem o antídoto para isso que você está sentindo. Ele tem o remédio para a dor que você está sentindo, que você não consegue explicar. Ele tem o sol a raiar nas noites escuras ou em meio aos tempos escuros que nós temos vivido. Que você possa guardar a palavra de Deus no seu coração. Vamos orar? Senhor, eu peço por favor, Senhor, não em meu próprio mérito, em minha própria justiça, porque não adiantaria de nada, mas fiado na justiça de Cristo. Eu rogo a Ti que o Senhor console cada cristão, cada vida que tem passado por dias densos, por dias escuros, que tem muitas vezes sentido os efeitos da depressão, da ansiedade no seu próprio corpo. Tem talvez se mutilado, tem afetado o seu corpo de várias formas, tem palpitações talvez, insônias. Ó Deus, traga do céu para nós o consolo que vem de Ti, a paz que excede todo entendimento. Senhor, nos perdoe pelo nosso pecado, por não confiarmos em Ti, por não colocarmos os nossos corações nas coisas eternas, por tentarmos resolver as situações por nós mesmos. Ó Senhor, nos perdoa pelo nosso pecado, porque nós mesmos é que abraçamos essas situações muitas vezes. E, portanto, pedimos que o Senhor nos direcione por meio da Tua palavra, para que vençamos em tempos de crise esse mal que nos rodeia. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém.